Meus queridos, a paz de Cristo Jesus, estamos aqui nessa madrugada estudando a palavra de Deus e trazer mais um conhecimento bíblico, mais um aprendizado da palavra de Deus para os meus irmãos, para as minhas irmãs, tá bom? Eu quero falar um pouco sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta aos Efésios, uma carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Quando a gente começa a ler o capítulo 5 desta carta a Éfeso, e o capítulo 6, nós iremos encontrar algumas exortações que o apóstolo Paulo deixa ali para a classe de pessoas, e que essas exortações ela perpassa também o tempo apostólico, a época do apóstolo Paulo, e chega até os nossos dias atuais, porque a palavra de Deus ela é atualíssima. E algumas exortações que nós iremos encontrar na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, pelo menos várias exortações, se a gente olhar com olhar clínico, minucioso, o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta aos Efésios, nós iremos encontrar várias exortações. Mas eu quero citar pelo menos 7 exortações que nós iremos encontrar aqui no capítulo 5 e no capítulo 6 da carta aos Efésios. A primeira exortação que Paulo deixa aqui é a exortação para todos os cristãos. Se nós lermos o versículo 1 até o versículo 21 do capítulo 5, nós iremos encontrar exortação para todos os cristãos. Se nós olharmos o versículo 1, Paulo inicia dessa forma: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esta é uma exortação para toda a igreja, para todos os cristãos. Quando a gente chega lá no versículo 14, ainda do capítulo 5, nós iremos encontrar exortação para todos os cristãos. E Paulo, ele fala dessa forma no versículo 14 e no capítulo 5, para toda a igreja. Desperta tu que dormes. Na realidade, ele está falando, ele está endereçando essa mensagem para aqueles que estão dormindo, não o sono físico, mas o sono, vamos utilizar essa expressão, o sono espiritual. E ele deixa essa carta, essa mensagem para alguns que estavam ali na igreja de Éfeso, mas estavam dormindo, estavam dormindo sono, vamos dizer assim, utilizar essa expressão, sono da negligência, o sono espiritual. Aí Paulo ele teve que entrar com essa palavra exortativa para alguns crentes ali da igreja de Éfeso: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E quando a gente começa a caminhar mais para frente, ele começa a dizer assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí no versículo 18, ele exorta aos crentes dizendo: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em outras versões, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, se nós lermos o versículo 1 até o versículo 21, nós vamos encontrar exortação para todos os cristãos, para toda a eclésia, para toda a igreja. Quando a gente começa a ler o versículo 22, Paulo ele traz uma exortação específica. E essa exortação específica, ela é endereçada para as esposas. Paulo ele começa escrevendo dizendo assim: vós, versículo 22 do capítulo 5, vós mulheres, amai, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Aqui está a outra exortação para pessoas específicas. Uma outra exortação que nós iremos encontrar, ainda aqui no capítulo 5, é a exortação aos esposos, aos maridos. O versículo 25, Paulo escreve: vós, marido, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja. E se eu fosse me detalhar sobre a questão do amor, nós iremos encontrar pelo menos 4 tipos de amor. Nós temos o amor eros, o amor filho, o amor storge e o amor ágape, ou agapou. Então essa é uma outra exortação que nós iremos encontrar para um grupo de pessoas específica, no caso, para o esposo. Já no capítulo 6, versículo 1, nós iremos encontrar uma exortação
que é encaminhada, que é endereçada para os filhos. Olha o que Paulo começa a escrever no versículo 1, do capítulo 6. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Outra exortação que nós encontramos aqui no capítulo 6, o versículo 1, é endereçado para os filhos. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. E é interessante, se nós olharmos com olhar clínico, a palavra aqui está no plural, pais. Então, se referindo tanto ao pai como à mãe. Logo no versículo 4, nós vamos ver uma exortação endereçada aos pais. Olha que coisa interessante. Paulo escreve, vós, pais. Pais aqui está no plural. Envolve a mãe e o pai. Pai aqui não está no singular, está no plural. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E existe muitas maneiras dos pais provocar a ira aos nossos filhos. Se eu fosse detalhar, passaríamos alguns minutos, mas vou deixar pelo menos uma maneira em que alguns pais têm provocado a ira aos filhos. Por exemplo, o favoritismo dentro do lar, o favoritismo dentro da casa. Existem aqueles pais que demonstram ter mais amor pelo filho do que o outro. É o que aconteceu na família lá de Jacó. É isso? Fez uma túnica para José de várias cores, todavia os irmãos de José o invejaram. Então, essa é uma forma que alguns pais têm provocado a ira aos vossos filhos, praticando o favoritismo. E tem um texto que eu acho muito interessante, quando eu estudo as Sagradas Escrituras, se não me engano é Salmos número 3, quando o salmista ele vai dizer assim, beijai o filho, para que o filho ele não se ire embora, ali seja uma mensagem messiânica, um texto messiânico apontando para Cristo, mas eu posso utilizar esse texto também endereçado aos pais, porque existem muitos pais que não demonstram afetividade, amor, não expressam, não dá carinho aos filhos. E em uma mensagem recente que eu ministrei, a palavra que eu estava ministrando, eu falei que os filhos, eles precisam de afeto, de carinho. Eu até falei, olha, os filhos, eles precisam mais da presença do pai do que presente. Então, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Uma outra exortação que nós iremos encontrar aqui na carta aos Efésios são exortações aos servos, aos colaboradores, envolve também aos empregados. Quando Paulo ele escreve, vós servos, sede obediente aos vossos senhores. E a última exortação, a sétima exortação, que nós iremos encontrar aqui na carta que Paulo escreve aos crentes de Éfeso, são aos senhores. O versículo 9 do capítulo 6, o texto sagrado vai dizer assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Deus não há acepção de pessoas. Então, aqui no capítulo 5, no capítulo 6 da carta aos Efésios, nós iremos encontrar, eu destaquei pelo menos 7 exortações de Paulo para a igreja, para todos os cristãos, para um grupo específico de pessoas, no caso, versículo 22, para as esposas, depois vem para os esposos, versículo 25, exortação para os filhos, Efésios capítulo 6, versículo 1, exortação para os pais, Efésios capítulo 6, versículo 4, exortação para os servos, para os colaboradores, para os empregados, Efésios 6, 5, e exortação para os patrões, exortação para os senhores, Efésios capítulo 6, versículo 9. Deus te abençoe, inscreva-se no nosso canal e seja abençoado com as mensagens que serão postadas aqui nesse canal. Shalom, paz de Cristo.